Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance. Eu preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Encontrar. Amém? Nesse momento eu convido. Desculpa. Nesse momento eu convido a todos então, que possam curvar suas frontes aonde estiverem nesse momento e vamos falar com o nosso Deus, pedindo a bênção dele nesse momento. Senhor nosso Deus, a nossa alegria, Pai, de podermos ainda, em algumas circunstâncias, podemos nos reunir, quer seja através de vídeos, através de redes sociais, mas nós não queremos jamais, ó Pai, sair da Tua presença em momento algum. E louvamos o Teu nome porque o Senhor, mesmo nesses momentos difíceis, onde a humanidade se atemoriza devido às dificuldades, às provações que estão surgindo, quer seja em qualquer campo, na área financeira, na vida física, mental, familiar. E queremos pedir a Tua bênção, Pai, nesse momento, para que todos os irmãos que estão conectados aqui possam sentir a presença do Senhor, falando aos corações. Que o Senhor possa, nesta noite, ó Pai, se for preciso, se tiver que nos repreender através da Tua palavra, que assim o Senhor possa fazer. Mas que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos nos unir como um povo remanescente, o povo de Deus, o povo separado, o povo que precisa ter um estilo de vida diferente, diferenciado, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Assim como os patriarcas, homens no passado, levantaram a bandeira do Santo Evangelho para que pudesse até nós chegar essa mensagem de salvação, assim também nós possamos fazer com a vida dos nossos queridos, dos nossos parentes, aqueles que não conhecem a Tua palavra, que possa sentir o alívio, a paz e o refúgio que o Senhor pode dar através dela. Por favor, Pai, esteja aos momentos que se seguem, principalmente com o irmão Joel, ele que vai trazer a mensagem para nós através da Tua palavra. O Senhor possa ungir os lábios dele e que ele possa falar imbuído do Teu Santo Espírito. Abençoe a todos os momentos aqui que se segue, que possa dar tudo certo para que a gente possa ouvir a mensagem que o Senhor tem a falar ao nosso coração. É o que pedimos nos méritos e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e em segundo lugar o irmão Joel também, que prontamente aceitou nos trazer como oportunidade, trazer a mensagem dessa noite, que vem retratando sobre o livro Eventos Finais, que é o capítulo 5, né? Mas antes, eu ia pedir um tempinho para que a gente pudesse fazer aqui tipo uma brincadeira, até mesmo para descontrairmos. Eu tenho aqui um CD da Cíntia Nascimento e quem escrever agora, em primeiro, qual foi o capítulo anterior, o título do capítulo anterior, do capítulo 4, vai ganhar esse CD. Depois a gente vai fazer questão de entregar onde a pessoa estiver.
tá bom? Então, quem escrever primeiro aí nos comentários, o Eduardo vai ver, vai sinalizar aí para a gente após, e daí a gente vai entregar esse CD, tá bom? E voltando aqui, né, a gente vai, na sequência, ver aí com o irmão Joel, ele que aceitou essa mensagem, a oportunidade de trazer essa mensagem. Uma das coisas que me marcou bastante a respeito relacionado à pessoa dele, que o meu irmão, o Samuel, deve estar acompanhando também, aí ele falou que ia acompanhar, falou que o irmão Joel ele tem uma dedicação imensa quando é questão espiritual. Ele até comentou assim que o trabalho dele é como se fosse um lazer, né? É como se fosse nas horas vagas, perdão. Nas horas vagas ele trabalha e nas horas que ele tem por completo ele se dedica a Deus. Então é um homem fiel, um homem de Deus, e com certeza é uma alegria, né, receber ele aqui como ancião da Igreja do Pilarzinho, para que ele possa vir nos falar nessa noite a mensagem tão especial que ele preparou. E que Deus possa abençoá-lo, possa cada dia inspirá-lo cada vez mais, os seus sonhos, seus objetivos, que seja para anunciar a breve volta de Jesus, tá bom? Então, agora eu vou deixar à disposição para que ele também possa se apresentar, mas, a princípio, deixa eu falar dele, né? Ele é amigo do meu irmão lá na Associação Sul Paulistana, ele trabalha na área de TI, se eu não me engano, foi o que Samuel me passou, mas é um homem fiel aí que tem prazer em pregar a palavra de Deus. Então, fica aí à disposição, irmão Joel, que Deus possa lhe usar nesse momento para trazer a mensagem para todos nós aqui, irmãos, amigos também do Pilarzinho, a igreja do Distrito de Colombo também que está acompanhando aí com a gente, e os demais amigos que foram convidados também, tá bom? Boa noite a todos, vocês me ouvem? Normal? Tranquilo? É um prazer muito grande estar com vocês. Já fui apresentado pelo Washington. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar com os irmãos, conhecer um pouco mais aí, né, de amigos e irmãos que completam, né, a nossa família, a família adventista, a família Povo de Deus. É um prazer muito grande, né, compartilharmos um pouco da palavra de Deus, né, aqui dando sequência no capítulo 5, né, do livro Eventos Finais. Como já fui apresentado pelo Washington, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por fazer parte junto com vocês nessa noite, dividindo junto com vocês aí o pão da vida. Antes de entrar aqui no contexto do livro, só me apresentando, né, o Washington já fez isso, e eu só vou reforçar. Eu me chamo Joel Santana, trabalho aqui na Associação Paulistana, né, da União Central Brasileira, na área de TI. E sou muito amigo do Dr. Samuel, que é irmão do Washington, e a gente tem essa afinidade de estar sempre em contato com a palavra de Deus. E em várias oportunidades eu tenho, graças a Deus, o privilégio de junto compartilhar a palavra dele com outros irmãos, com outras igrejas, e assim fazendo a expansão do reino, né? Antes de entrar, eu só gostaria só de comentar uma pequena história, só para quebrar um pouco o gelo. Eu me lembro que eu fui criado na igreja, nasci na igreja, fui criado por vó. Meu pai saiu de casa muito cedo e acabou deixando minha mãe com 2 filhos, eu e mais meu irmão, né? Eu me lembro que desde criança a minha avó sempre, né, teve esse objetivo de levar a gente para a igreja. E eu me lembro que ela tinha um lugar fixo para sentar, ela sentava no segundo banco, e ali ela deixava a gente, né, do lado dela ali, para que a gente não se dispersasse ali da igreja ou isse para outro canto. Eu lembro que todas as vezes, todos os cultos ali sentado, eu ficava imaginando o momento em que eu seria chamado para fazer parte da plataforma. Meu maior sonho desde criança dentro da igreja sempre foi fazer parte dos componentes da plataforma. Eu me lembro que quando os anciões sempre vinham, chamavam minha avó para fazer parte, eu ficava naquela expectativa de ser chamado
Porque meus primos, na idade de 7, 8 anos, já faziam parte. E esse era um grande desejo meu de fazer parte, nem que fosse para anunciar a oração, anunciar o hino. Então, esse sempre foi o meu desejo, mas eu fui crescendo na igreja, mas sem desenvolver e tudo mais. E aí eu me lembro que nenhuma oportunidade me deram para fazer parte ali dos componentes da plataforma. Claro, aí vim para São Paulo e aí comecei a frequentar aqui um grupo ali na região de Cotia. E aí, né, recebendo ali estudo por batismo, até então não era batizado. Eu me lembro que antes de me batizar, eu ficava pensando assim, quando eu me batizar, eu vou querer fazer alguma coisa para a igreja. Eu me lembro que eu me batizei ali com roupa de desbravador e aí aquela chama acesa no coração depois de batizado. E aí eu falei assim, provavelmente na igreja eu tenho que descobrir alguma coisa, descobrir algum dom para tentar ajudar a igreja de alguma maneira, para tentar me manter firme dentro da igreja. E aí eu me lembro que eu cheguei para a diretora de música e falei assim, olha, eu estou sentindo que meu dom é cantar. Eu estou sentindo que eu tenho esse dom porque todo negro canta, então pode ser que eu tenha esse dom. E aí eu me lembro que eu passei a semana inteira ensaiando e aí depois voltei a conversar com a diretora de música e ela falou assim, olha, eu tenho uma escala para sábado, se você quiser, né, você pode cantar no sábado. Como era a minha primeira vez, eu fiquei meio receoso, falei assim, sábado não, porque sábado tem muita gente. Pode ser dia de quarta, que normalmente dia de quarta, né, as pessoas não vão, né, com tanta frequência, vão mais no dia de sábado. E aí, meus amigos, eu ensaiei a semana inteira uma música do Fernando Iglesias. E aí alguém, assim, um momento antes de eu entrar para cantar, alguém falou assim, olha, aí uma dica de ouro para você. Quando você for cantar, cante de olhos fechados, porque assim você não vai ver a reação das pessoas. E aí, irmãos, o rapaz do som lá colocou lá o playback, comecei a cantar, e aí eu ali me achando o Leonardo Gonçalves da vida e cantando o que eu tinha ensaiado, e de repente, no meio da música, eu, para minha surpresa, abri os olhos. E para quem realmente vai ali na frente cantar ou fazer alguma coisa, você tem ali todas as pessoas te olhando e você percebe, né, na expressão das pessoas se elas gostaram ou não. E aí, de repente, eu acho que saiu um pouco da nota ou não estava conseguindo, né, alcançar ali o tom da música. E de repente eu fui olhando para o rosto dos irmãos e aí aquela expressão de "Ih, eita, eita Jesus". E aí eu me lembro que quando eu saí no final do culto ali, as pessoas me chamaram de canto e falaram assim, irmão, olha, fique tranquilo que o importante é para o Senhor, entendeu? Mas, né, sai um pouco mais, mas ó, o importante é que seja para Deus. E aí eu fiquei chateado porque eu queria fazer alguma coisa para a igreja. E aí eu descobri que cantar não era meu dom. E aí eu falei assim, Senhor, então se meu dom não é cantar, talvez meu dom seja pregar. Eu falei com o diretor do grupo, falei assim, olha, eu tentei cantar, mas não consegui direito, eu acho que meu dom é pregar, então eu quero ter uma oportunidade aqui para pregar. E aí o ancião falou assim, olha, tem uma escala aqui no último sábado do mês. Aí eu mais uma vez, não, sábado não, tem que ser numa quarta-feira, porque normalmente numa quarta-feira não vai muita gente para a igreja. E aí ele marcou numa quarta-feira, e aí, meu irmão, eu preparei aquele sermão e eu olhava ali 4 folhas de sulfite frente e verso ali para tentar pregar no culto de quarta-feira. E aí eu me lembro que quando chegou minha vez de pregar, eu subi no púlpito ali, comecei. Quando eu dei meu primeiro boa noite, já tinha esquecido todo o sermão. E aí eu fiz aquela salada, misturei verso com verso, Gênesis com Apocalipse, Mateus. E aí virou aquela salada, eu começava a suar e tal, ficava tudo perdido. E aí, mais uma vez, cheguei ali no final do culto, ali na hora de cumprimentar os irmãos da porta. Alguém falou assim, olha, fica tranquilo, isso é normal, mas ó, tem que ler mais, sabe? Não tenta ficar muito na folha, não.
Mas tenta estudar um pouco mais que você vai conseguir. E aí, meus amigos, naquela noite eu saí chateado da igreja, porque eu pensei assim, talvez meu dom também não seja pregar. E aí eu me lembro que ainda, né, com essa inquietação, eu comecei a ler um dos livros que eu acho impressionantes, não não o melhor de todos, mas um que me impactou muito porque foi um dos primeiros livros que eu li, que foi o livro Mensagem aos Jovens. E uma das primeiras frases com que eu me identifiquei que dizia assim, olha, dizia assim, não hesitem em trabalhar para o Senhor por pensarem que podem fazer pouco. Faça com fidelidade o seu pouco e Deus cooperará com seus esforços, transformando em muito. Naquele momento eu consegui entender que mesmo o pouco que eu fazia dentro da igreja, né, com os meus esforços ainda sendo ainda minúsculo, com os esforços de Deus, com a cooperação de Deus, se transformariam em muito. E desde lá tenho dedicado a minha vida a Deus, tenho dedicado sempre a fazer a vontade dele e, e graças a Deus eu fico muito feliz por estar ainda na igreja. Eu tenho muitos amigos que entraram, que se batizaram junto comigo, que hoje estão em outras igrejas. Outros saíram da igreja, mas eu tenho graças a Deus porque ele teve um propósito na minha vida e é um prazer estar com vocês mais uma vez, dividindo a palavra de Deus. Antes de entrar aqui no livro, no capítulo 5, eu gostaria de orar pedindo orientação de Deus. Querido Deus, neste momento iremos folhear algumas páginas do livro Eventos Sinais. Aqui, Senhor, contém mensagem poderosa e maravilhosa, a vida devocional do remanescente. Pai querido, coloca em nós o desejo de estarmos em contato com a Tua palavra todos os dias. Dar-nos, Senhor, a sabedoria, o discernimento necessário para captar a Tua mensagem e transmitir também a Tua mensagem. Pai querido, perdoa-se nossas falhas e os nossos pecados. Se porventura, Senhor, nós falamos, pensamos de maneira que não foi do Teu agrado, que o Senhor nos perdoe e nos purifique de toda injustiça. Nós te agradecemos mais uma vez e pedimos a Tua presença e tire, Senhor, do nosso coração qualquer espírito de egoísmo, qualquer espírito de tristeza e renova, Senhor, as nossas energias e as nossas forças para estarmos em pé quando o Senhor, ó Pai, apontar nas nuvens dos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 ele traz aqui como título a vida devocional do remanescente. Só para a gente entender quem são os remanescentes. O próprio Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, ele traz uma mensagem que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os remanescentes são as pessoas que irão resistir às tentações deste mundo, né, pecaminoso. São as pessoas que não vão compactuar, né, com o paganismo. São as pessoas que dirão não às coisas deste mundo. Esses serão os remanescentes, aqueles que ficarão em pé quando entrarmos aí no conflito final. São aqueles que realmente guardam os mandamentos de Deus, são aqueles que mantêm firme e acesa e que levarão a bandeira, o estandarte da verdade de um Salvador crucificado, ressurreto e que está prestes a vir. No contexto aqui do capítulo 5, pode ser que eu traga alguns trechos de outros livros, e eu trouxe aqui um trecho do livro Grande Conflito que eu acho muito interessante e que tem a ver, na verdade, com o momento que a gente vive e ainda vamos viver. E o trecho diz assim, do livro Grande Conflito. Aquele que uma vez foi de mais elevada posição entre os anjos de Deus, no conflito final aplicará sua obra de engano e mentira. O livro Grande Conflito fala que aquela mente que uma vez foi de mais elevada posição entre os anjos de Deus, no conflito final se aplicaria a obra do engano e da mentira. Com este verso eu consigo entender que a nossa vida, sem ser alicerçada na rocha, sem ser alicerçada na palavra de Deus, ela não vale de nada. Não teremos força suficiente quando entrarmos nesse conflito
para estarmos em pé e dizermos que temos força suficiente para combater aquilo que virá sobre nós, porque Satanás virá com todo o seu espírito de engano e de mentira. E aí, meus amigos, fica um alerta para nós. O livro Eventos Finais, na verdade, é um alerta para nós, é uma advertência para nós. Porque enquanto Satanás, os planos de Satanás avançam, o povo de Deus ele não pode regredir. O povo de Deus ele precisa continuar avante, precisa continuar, né, obtendo forças do alto para resistir aos grandes enganos de Satanás. No capítulo 5, ele já traz aqui o tema, dizendo que o tema, né, como a vida devocional do remanescente. E aqui logo no começo fala de uma vida dupla. O capítulo 5 ele traz aqui logo de cara, assim, né, um enunciado de uma vida dupla. Mas quando se fala de uma vida dupla, não é aquela vida que normalmente a gente está acostumado a ver. Ah, que fulano de tal, ele tem uma vida dupla porque em casa ele é assim, mas na igreja ele é assado, né? Não é como nós estamos acostumados a ver. Esses dias eu tive a infelicidade de estar conversando com uma amiga e ela dizia assim para mim: Joel, olha, depois de 15 anos de casado, eu descobri que meu marido tem uma família, tem uma outra família já há 11 anos. Não é esse tipo de vida dupla, né, que o começo aqui do capítulo 5 ele está falando. Mas é uma vida dupla, mas é uma vida, né, que precisa ter uma vida dupla de pensamento e de ação, de trabalho e de oração. Precisamos ser como João Batista, né? Não no sentido de querermos viver no deserto ou de nos alimentarmos de gafanhoto ou mel silvestre, não, nada disso, mas de anunciar ao mundo os acontecimentos da história. João Batista foi colocado em seu coração que ele deveria pregar, anunciar que o Messias haveria de vir para a remissão de pecados de todos aqueles que haveriam na verdade, de todos aqueles, né, que entrariam em contato com a palavra de Deus. Todos os seres humanos, na verdade. João Batista pregou para a sua época e hoje somos chamados a sermos João Batista anunciando o segundo retorno de Jesus. Somos chamados a viver uma vida de santificação e estarmos preparados em pé diante do retorno do Mestre, trabalhando assim com total dedicação. A oração e o trabalho deve ser a nossa ocupação, deve ser a ocupação de nossas vidas, na verdade. A oração e a eficiência totalmente, né, ligada a Deus. E aqui no livro diz assim: sem oração, ninguém está livre do perigo, nem por um dia e nem por uma hora sequer. A vida devocional do remanescente, ela precisa ser uma vida de constante oração. Ela precisa ser uma vida dupla, ao mesmo tempo de oração, ao mesmo tempo de ação. Precisamos ter uma vida linkada, dedicada ao Senhor todos os dias, porque só assim vamos conseguir resistir aos grandes enganos de Satanás. Uma outra coisa que o livro traz, que devemos ser firmados em Cristo. Haverá muitas provações e seremos testados de muitos. Precisamos estar agarrados, caso contrário, não teremos forças para resistir. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações de todos os dias. Faríamos bem para nós se todos os dias, uma hora de todos os dias que nós temos refletindo e examinando a palavra de Deus, fosse, né, ali todos os dias retirado das 24 horas que nós temos. E que essa hora, ela chama em favor para Deus, ela possa ser uma hora de um momento ligado com Deus. E aí o próprio livro vai dizer que, né, não podemos, na verdade, chamar a viver uma vida de fé, e é impossível viver uma vida de santidade se não estamos santificados em Cristo, né? E assim realmente é difícil viver e aos enganos de Satanás. Faremos bem para uma hora do nosso dia refletindo
e examinando a vida de Jesus, deixando assim nossa mente apoderada de cada cena vivida por ele, especialmente a última. Todos os dias, quando nós entrarmos em contato com a palavra de Deus, nós precisamos tirar algumas meditações, e essas meditações precisam nos acompanhar durante o dia. Porque durante o dia muitas coisas acontecem. E estar em contato com a palavra de Deus, seja ela no começo do dia, ela deve ser, deve vir acompanhada, deve vir apoderada, né, de uma cena vivida pelo Mestre. A nossa vida diária deve ser uma vida, né, uma vida de reflexão, né, ensinamentos que Jesus nos deixou, especialmente a última, né? Então o livro fala que em alguns momentos do nosso dia nós devemos pensar, principalmente nos últimos momentos, né, as últimas cenas ali da história, onde Jesus esteve, né, que é aquela cena da cruz, porque a gente sabe que se naquele momento Jesus tivesse desistido, todas as chances de uma redenção para nós, né, seria jogadas por terra. E a gente sabe que aquela cena, né, da cruz de Jesus pendurado no madeiro, ela para nós pode até ser barato, mas para Deus custou muito caro, né? E aí o livro ele vem trazendo que nós precisamos ser moldados pelo Espírito. Até Mateus no capítulo 6, ele diz assim, olha, ele nos adverte, na verdade, que nós não podemos servir a dois senhores, né? Pois vamos ter que amar um e odiar ao outro. Eu falo para vocês, meus queridos amigos e irmãos, num conflito final, vamos precisar ser identificado de qual lado nós precisamos estar. Eu pergunto para vocês, quando vier o conflito final, de qual lado nós estaremos lutando? De qual lado nós estaremos levantando a bandeira e defendendo? Porque a gente sabe que na vida cristã não existe meio termo. Nós podemos ter meio termos no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida diária, mas na nossa vida cristã não existe meio termo. Não tem como estar em cima do muro entre um lado onde está Cristo e outro lado Satanás. Não existe um meio termo, precisamos defender um lado. Eu pergunto para vocês, de qual lado nós vamos defender? Porque não dá para servir a dois senhores. E é papel do Espírito Santo fazer com que sejamos renovados a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que nos faz ser renovados todos os dias quando entramos em contato com a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vêm depois. É somente com oração e estudo diário da palavra de Deus que a nossa vida ela é renovada pelo Espírito de Deus, tornando assim semelhante a Jesus. Todo impulso de nossa natureza, as habilidades da mente e as tendências do coração precisam ser direcionadas a todo instante pelo Espírito de Deus. Muitos não se entregam inteiramente à causa de Deus e a sua atitude se torna vacilante, se torna fonte de fraqueza para si e para muitos outros. Uma coisa que é muito interessante é que, né, nesse contexto de uma vida devocional, precisamos estar muito atentos. Porque há um ditado que vocês provavelmente já devem ter ouvido, que talvez a gente nunca tenha oportunidade de abrir a Bíblia para um vizinho ou um amigo, mas a nossa vida talvez seja a única Bíblia, né, que eles vão olhar e vão ler e vão aceitar a Jesus pelo nosso estilo de vida, é justamente pela renovação do Espírito. Se nós estivermos em contato com a palavra de Deus todos os dias ali, seremos renovados, teremos a semelhança de Cristo e as pessoas vão olhar e ver de fato um Deus que habita em nós. E seremos ali considerados ou, né, como pedra de tropeço. Interessante que o livro Mensagem aos Jovens ele traz essa mensagem, ele diz assim, olha, muitos dos que estão na igreja serão pedra de tropeço para aquelas pessoas que poderiam aceitar a Jesus e não aceitaram, mas que no dia do julgamento elas irão dizer, olha,
pelo exemplo de fulano, pelo exemplo de ciclano, eu poderia ter aceitado, mas eu não aceitei. Então, o nosso exemplo de vida, ele vai contar muito. E uma coisa, irmãos, Deus, ele jamais irá comunicar luz às nossas vidas se nós continuarmos a viver em trevas. Deus jamais irá fazer uma renovação completa em nossa vida se nós estivermos ainda ligados com este mundo, preocupados com as coisas deste mundo e esquecendo da vida devocional, da vida diária com Deus de todos os dias. A necessidade de estudarmos a palavra de Deus todos os dias, ela tem que ser uma prioridade. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça se não tiver uma aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, nenhuma pessoa permanecerá convertida. Devemos estar preparados, irmãos, para o que há de vir sobre nós. E essa preparação só pode vir por meio de um dedicado estudo da palavra de Deus. Eu me refiro a estudo porque é interessante o livro, falei que está para vocês algum texto de Deus. O livro Mensagem aos Jovens, eu me lembro quando eu estava lendo, eu me deparei com uma mensagem que era uma arte, ela dá uma direção para o jovem, ela faz uma pergunta e depois ela vem dando uma resposta, que ela diz assim, olha, sabe por que os jovens são facilmente induzidos à tentação ao pecado? Ela diz no livro, né? E aí eu falo para vocês, sabe por que nós somos facilmente induzidos à tentação e ao pecado? E ela ainda continua na linha seguinte, dizendo assim, olha, porque não estudamos a palavra de Deus como deveríamos estudar. Eu pergunto para vocês, estamos estudando a palavra de Deus como deveríamos estudar? Estamos vencendo a tentação e ao pecado? Porque se não estamos estudando a palavra de Deus como deveríamos estudar, nós não teremos força suficiente para resistir às tentações e aos enganos de Satanás. Nós membros estar ligadas à palavra de Deus, porque não há como resistir a uma doutrina, né, que será nos apresentada no futuro. Imagina, quando houver ali a mudança do sábado para o domingo, o Espírito de Profecia até comenta, né, que muitas pessoas, até mesmo quando vier o anticristo, né, Mateus, ali no final do capítulo, no final ali do livro, fala dos profetas que irão surgir, dos falsos profetas que irão surgir, na verdade, e do falso Cristo que virá dizendo ser o próprio Cristo. E aí muitas pessoas vão adorar, né? Vão aceitar, porque mesmo antes já estavam adorando deuses inconscientemente, porque aquilo que tem nosso tempo tem a gente, né? Nosso tempo, hoje estamos, as 24 horas que nós temos, estamos realmente tirando tempo para estudar a palavra de Deus como deveria estudar? Essa pergunta e tantas outras, né, deve mexer com a gente, porque das 24 horas que nós temos, muitas vezes, pode ser que 23 horas e 50 minutos são para o mundo e 10 minutos são para Deus. E não é dessa maneira que a vida devocional do remanescente deve ser. Ela deve ser uma vida diária, ela deve ser uma vida, sabe, ali enraizada na rocha que é Cristo. Porque é muito fácil passar 2 horas, 3 horas, 4 horas assistindo um filme na Netflix. E muitas vezes deve ser difícil passar meia hora, 10 minutos em contato com a palavra de Deus. Eu converso com alguns jovens e eles dizem assim, olha, Joel, a Bíblia, noite, é fatal para dormir. Porque eu começo a ler a Bíblia e em 5 minutos já estou dormindo. Esse é o segredo para você que não consegue dormir, né? Eles diziam para mim, né? É muito fácil, é só você começar a estudar a Bíblia à noite, que aí você começa a dormir e você pega no sono e aí já é. Porque as coisas de Deus parece que a gente faz, né? Meio que por obrigação. Eu me lembro que esses dias eu estava orando e eu estava muito cansado e ali eu estava orando e de repente eu peguei no sono ajoelhado ali. Eu não consegui ficar 13 minutos ajoelhado, eu já apaguei e aí de repente eu acordei e ainda estava ajoelhado. E aí eu voltei a orar de novo pedindo perdão a Deus, porque para as coisas do mundo eu tenho tempo
e total atenção, mas para estar ajoelhado, para estar em contato com a palavra de Deus, é o pouco tempo que sobra. E muitas vezes na correria do dia a dia, é mais ou menos aquilo que sobra, né? Tem um réu tempo mundo e está totalmente errado. Por isso precisamos estar atentos, né? E ter essa necessidade de estudar a Bíblia todos os dias. Devemos guardar as Escrituras na nossa memória. Devemos ter momentos preciosos e diários com Deus, né? Devemos ter momentos de estudo e oração para com o nosso Criador. Nem que seja para guardar pequenos trechos das Escrituras na nossa mente. É interessante que não precisamos, né, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse simplesmente para dizer, olha, eu já li a Bíblia 3, 4 vezes, de ponta a ponta. Não para isso. Mas o capítulo 5, ele nos dá aqui algumas lições de que devemos, quando estudarmos a Bíblia, reter algumas passagens e nela, durante o dia, né, imaginar, fixar ali, né, algumas imaginações acerca do que nós lemos, do que nós estudamos. Não precisamos gravar um capítulo inteiro, mas frases, versículos que no dia a dia vão nos trazer força e vamos trazer um entendimento muito melhor. Que os nossos jovens estudem as Escrituras e que façam delas a sua regra de fé e sobrevivência. E lembre que deve formar aqui caráter para esta vida e também para a eternidade. Amigos, ao estudarmos a palavra de Deus, precisamos pedir a Deus que molde nosso caráter, porque o nosso caráter vai valer para esta vida e também para a eternidade. Por isso, precisamos guardar trechos da Bíblia na nossa mente e também nos nossos corações, porque haverá momentos que esta página impressa, né, será retirada de nossas mãos e elas precisam estar gravadas no nosso coração e na nossa mente. Eu vou só abrir um parêntese aqui, contando uma história para vocês. Minha avó, ela, no segundo casamento, ela casou com uma pessoa, e aí mais tarde ela veio a ficar deficiente visual, né? E eu me lembro ali, criança ainda, muitas vezes, esse meu avô, que eu agora considerava como avô, ele guardava alguns trechos das Escrituras na mente de uma forma que ele usava em diversos momentos. Deficiente visual, não tinha oportunidade de ler a Bíblia, mas todas as vezes que ia para a plataforma pregar, sabia exatamente onde estava a passagem, no capítulo e no versículo. Eu ficava impressionado com a habilidade que ele tinha. Mas era o Espírito Santo usando para falar mensagens, tanto para a igreja, ou em diversos momentos em que alguém o parava na rua, ou ele ia na casa visitada, ele sabia onde estavam as passagens. E muitas vezes ele pedia para que lêssemos a Bíblia, ali, capítulos da Bíblia, trechos para que ele, né, conseguisse guardar ali na sua mente, no seu coração, para um momento oportuno. E nós vemos que no capítulo 5, o está escrito nós devemos usar todos os dias. Foi através da palavra de Deus, foi através da Bíblia que Jesus venceu Satanás no deserto. Lembra? Que quando Satanás veio tentar Jesus, a resposta de Jesus foi, olha, está escrito. Mas estava escrito onde? Estava escrito na palavra de Deus. Essa deve ser a nossa experiência, que no decorrer do nosso dia, da nossa vida, possamos combater as tentações do inimigo como está escrito. Por isso que é de vital importância guardarmos na memória o trecho das Escrituras que vai nos ajudar a nos afastar de algumas tentações, porque o está escrito é uma palavra, é uma mensagem poderosíssima e foi através dela que Jesus venceu a tentação lá no deserto. Diariamente nos alimentamos dessa palavra. Haverá dias que seremos privados de tê-las em mãos. Porém, se gravadas no nosso coração e na nossa memória, ninguém vai tirar de nós. Estaremos sempre em posse da palavra de Deus. Ainda que naquele dia, no grande conflito, nós não tenhamos ali a página impressa, nós teremos a palavra de Deus gravada na nossa mente, gravada no nosso coração. E aí nós precisamos ensinar a nossa mente a crer na palavra de Deus. Os que hoje questionam a palavra de Deus e até mesmo duvidam de tudo terão que fazer o maior esforço para exercer
fé quando vierem as tribulações. Hoje na igreja a gente encontra muitas pessoas que mesmo na igreja são pessoas que questionam, são pessoas que duvidam, são pessoas assim que estão lá, mas que na verdade, né, não estão acrescentando em nada. Na verdade, tem feito outros a questionarem da mesma maneira. E aí o livro fala que essas pessoas que questionam a palavra de Deus, que duvidam de tudo, terão que fazer um grande esforço quando vierem os momentos de sonhos, o que tornará muito mais difícil vencer a influência que domina a mente. Somente Cristo tem o poder de libertar das armadilhas do inimigo. E também aquelas pessoas que costumam duvidar, amigos, somente Jesus tem o poder de mudar, de trazer as respostas a muitos questionamentos que nós temos. Ao adotar uma atitude de dúvida, a pessoa recorre aos agentes distantes, somente lançando-se aos pés de Cristo, submetendo a sua vontade, submetendo aos desejos de Jesus, é que essa pessoa pode ser libertada. E é claro, gente, que essas pessoas que duvidam, essas pessoas que questionam, interessante que o Espírito de Profecia fala, essa é uma mensagem muito dura, mas o Espírito de Profecia menciona que essas pessoas, de modo algum, poderá entrar no céu. Essas pessoas que acham defeito em tudo, essas pessoas que duvidam, não podem entrar no céu. Porque se assim fosse permitido entrar, acharia defeito no próprio Deus. Isso é muito sério. Não dá para entrar no céu pessoas que questionam, pessoas que duvidam. Porque, se possível, imagina, acharão defeitos. E essas pessoas que questionam, que duvidam, elas estão lançadas aos pés do Salvador, para que somente por meio da fé em Jesus Cristo essa vida possa ser transformada. Aqueles que estão acostumados a questionar e a duvidar e a limitar o poder de Deus, fica cada dia mais incrédulo, fica cada dia mais afastado de Jesus. Devemos estar preparados, meus amigos, para as provações futuras. Quando formos levados a comparecer perante a frente de juízes e governadores, precisamos estar preparados, não ter nenhum discurso pronto, né? Quando eu for levado na frente de juízes e governadores, eu vou com um discurso que eu preparei aqui muito tempo antes. Não, não é assim. Devemos nos preparar hoje, guardando as preciosas verdades nos nossos corações, nos alimentando dos ensinos de Jesus e nos fortalecendo a cada dia por meio da fé e por meio da oração e estudo da palavra. Porque quando formos levados perante a governadores e juízes, o Espírito Santo nos trará as lembranças de tudo aquilo que nós estudamos. E ainda assim, as nossas palavras alcançarão corações daquelas pessoas que estarão nos ouvindo. Olha que interessante. Ainda que sejamos levados ali à frente de governadores para que sejamos retratados por aquilo que nós guardamos e acreditamos, o Espírito Santo ele fará com que nós lembremos das coisas que nós estudamos muito antes. E isso será trazido à nossa memória, e isso será trazido, né, à nossa boca como relâmpago, os conhecimentos obtidos por meio do estudo diário da Palavra de Deus. Por isso que é importantíssimo ter o estudo diário da Palavra de Deus todos os dias. Nutrir nossa mente, nutrir nosso corpo como um alimento espiritual. E aí, meus amigos, somente com acesso, somente lendo a Palavra de Deus, somente fazendo uso da Bíblia como uma regra de fé, estudo diário, é que podemos controlar também as nossas aptidões morais. Devemos nos preocupar de que forma nós estamos nutrindo a nossa mente, os nossos pensamentos. Hoje, infelizmente, somos bombardeados de muitas formas, seja por aquilo que vemos, ouvimos, né? Que estamos tendo contato todos os dias, né? Lembro que esses dias eu vi um pastor comentando, ele dizia assim, olha, certa vez eu estava passando em determinado lugar e de repente eu vi no outdoor uma propaganda e a propaganda era sobre revestimentos, né? Sobre azulejos. E ali estava uma mulher de biquíni numa propaganda de revestimentos de azulejos. E ele comentando, né? Não fazia sentido nenhum.
mas ali estava uma propaganda que chamava atenção não pelo produto em si, mas por ter ali um corpo, né, propagando ali uma atenção de quem passasse ali e olhasse, né? Porque não remetia uma pessoa de biquíni ali, uma mulher de biquíni, a pisos e revestimentos. E hoje somos pegos aí, né, seja através aí de outdoors aí que nós vemos pelas ruas, ou seja apenas pelo clique, né, quando acessamos uma página de internet e ali os vários anúncios que aparecem, ou seja nas redes sociais ali vendo perfis de outras pessoas e ali estamos observando o que não deveríamos observar. Temos que nos preocupar de que formas estamos nutrindo os nossos pensamentos, porque somos bombardeados de todas as formas. Nossa mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Do contrário, os nossos pensamentos serão nutridos de coisas fúteis e de coisas superficiais. Estamos hoje sendo bombardeados de todas as formas, seja através da TV, seja através, né, em tempos de calor, em tempos de verão, você sai na rua e as pessoas, né, não tem muito tecido para usarem. De que forma nós estamos nutrindo o nosso pensamento? Porque vem primeiro para o pensamento, e aí depois vem para o desejo, e aí depois, daqui a pouco, se nós não nutrimos de coisas, né, que são sagradas, daqui a pouco nós estamos nutrindo de coisas que são superficiais. E aí, meus amigos, eu gostaria de trazer um exemplo, só para a gente finalizar, o exemplo de Enoque. Enoque viveu 300 anos antes de ser trasladado ao céu. Viveu em tempos difíceis semelhantes ao nosso. Mas Enoque teve um diferencial. Ele educou sua mente e seu coração para sentir que estava na presença de Deus. E quando ele se encontrava confuso, suas orações subiam a Deus, pedindo para que Deus o guardasse. Olha, Enoque viveu em tempos como o nosso, tempos difíceis. E Enoque, ele, ele educou a sua mente, ele nutriu seus pensamentos de coisas sagradas, né? Seu coração estava totalmente voltado para sentir que estava na presença de Deus. E todas as vezes que ele se achava confuso ali, ele orava. E as suas orações, né, chegavam até o trono de Deus. E a oração de Enoque era pedindo para que Deus o guardasse. As preces de Enoque era pedindo para Deus para que ensinasse o caminho para que ele não errasse. Enoque viveu a sua vida totalmente ligada a Deus. A sua mente estava voltada aos desejos de Deus. Enoque tinha tentações como nós temos hoje, né? Enoque viveu em tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje. Quer ver? Nos tempos de Enoque, a justiça não era favorável. Se a gente olhar nos dias de hoje, também a justiça não é favorável, né? Uma época dominada pelo pecado, pela corrupção, mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, né? Não é muito diferente. Mas Enoque ele manteve-se fiel a uma vida de santidade, não se manchou e nem se contaminou, mas permaneceu íntegro até o dia que o Senhor o tomou para si. Enoque hoje ele representa todos aqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier. Enoque representa as pessoas que serão transladadas ao céu sem experimentar a morte. Olha que interessante. Uma pessoa que educou a sua mente e seu coração está voltado para Deus, uma pessoa que viveu em tempos parecidos com o nosso, pessoa que quando se encontrava entediado ou confuso, buscava a orientação de Deus, pedindo a Deus para que ele não errasse, viveu em tempos de corrupção, mas chegou um determinado momento que Enoque, de tanto andar com Deus, Deus o tomou para si. E hoje Enoque representa para nós, né, as pessoas que estarão em pé quando Jesus voltar. Amigos, nós precisamos ter um tempo de séria reflexão. Se há um tempo que nos convém, um tempo de consagração, o tempo é hoje.
Se há um tempo de fazer mudanças na nossa vida, o tempo é hoje. E aí algumas perguntas que nós devemos fazer. Qual é a minha missão para este tempo? Qual é a minha missão para o tempo do fim? O que estamos prestes a enfrentar vai exigir de nós agora muito maior sacrifício e abnegação da palavra de Deus. Se não encontrarmos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, não teremos o conhecimento de Deus e a santidade que hoje nós temos que estar certo de uma coisa, de que o retorno de Jesus está próximo. E se hoje nós tivermos paz com Deus, estaremos preparados para receber Jesus, se Ele vier hoje, agora, neste momento, amanhã. Olha, se nós estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber Cristo a qualquer momento. Gostaria de finalizar com uma passagem que o próprio capítulo 5 lhe traz. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos de maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido os seus ensinos no passado. Querido amigo, precisamos fazer parte do povo de Deus, precisamos estar em pé, firmes, mas isso só vai depender se nós tivermos a convicção de que precisamos mudar hoje. Não adianta fazer planos, né? Ah, vou começar amanhã aqui a organizar minha vida espiritual. Não, precisa ser agora, precisa ser hoje, precisa ser neste momento. E realmente o nosso futuro ele é incerto. Muitas pessoas têm se perguntado o que será da economia, o que será do país após essa pandemia passar. E a gente sabe que o mundo ele vai de mal a pior. E haverá momentos muito mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus, ela nos conforta, diz assim, olha, nada tem a ver com relação ao futuro, menos que nos esqueçamos da maneira pela qual Deus nos conduziu, ou conduziu o seu povo no passado. E ontem eu estava pregando para uma outra igreja, e eles estavam falando sobre Josué. Naquele momento onde Moisés tinha que subir ao monte para descansar, e antes disso Moisés ele pega o cajado e repassa agora para Josué. Josué tinha ali a missão de levar o povo para a terra prometida, mas antes disso Moisés dá ali a Josué umas orientações, dizendo assim, olha Josué, seja muito forte, seja muito corajoso, não te desvie do livro da lei, antes nela medita de dia e de noite, né? E ali Moisés fala, né, que se Josué não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, então Deus faria prosperar os seus caminhos. Deus estaria com Josué em qualquer momento da sua vida, né? E essa é a promessa que fica para nós hoje, né? Se nós fizermos da palavra de Deus a nossa vida diária de oração e estudo da palavra, com muita oração, eu tenho certeza que seremos achados, né? Como Enoque também foi achado, né, ali firme diante da presença de Deus. E teremos força suficiente para enfrentar qualquer situação. Mas precisamos ter contato com a palavra de Deus. Que não seja aquele contato de poucos minutos, que não seja aquele contato superficial, mas que seja estudando a palavra de Deus. E eu faço aqui um apelo a todos vocês que me ouvem neste momento. Não fique preocupado com as coisas que ainda irão acontecer. Mas tenha certeza de uma coisa. O mesmo Deus que foi com Josué, o mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que estava com Abraão, é o mesmo Deus que está comigo e está com vocês. Ainda que os momentos sejam difíceis, ainda que o momento de grandes e muitas tribulações vierem, tenha certeza de uma coisa. Deus jamais irá nos desamparar. Porque Ele prometeu, dizendo que estaria conosco até os finais dos tempos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, seu lar, a sua família. Lembre-se de uma coisa, precisamos estar em contato com a palavra de Deus todos os dias, estudar a palavra de Deus, porque chegará um momento que ainda que a nossa mente, limitada como seja, o Espírito Santo fará nos lembrar de muitas coisas que nós estudamos ainda, né, sem antes
antes de chegarmos, né, ao tempo que nós iremos chegar. Amigos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, sua família, seu lar, e que Ele seja contigo, com vocês, durante essa semana que já se iniciou. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Joel. Pode orar para nós? Posso sim, pastor. Obrigado. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos em contato com a Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a todos os dias a Te buscar da maneira como devemos buscar, como Enoque Te buscou todos os dias. Que possamos, Senhor, nutrir as nossas mentes e os nossos corações de coisas que vão agregar, Senhor, forças para o momento que nós estamos vivendo. Nos ajude, Senhor, a sair desse momento de pandemia melhores do que quando nós entramos. Nós sabemos, Senhor, que antes nós tínhamos as pessoas, mas nós não tínhamos tempo. Hoje, Senhor, infelizmente nós temos tempo, mas não temos as pessoas. Que quando sairmos dessa pandemia, possamos dar valor às pessoas, possamos abraçar as pessoas e dizer que o Teu reino foram preparadas para cada uma delas e o céu não será o mesmo se elas não estiverem lá. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida santificada todos os dias. E se a nossa vida, Senhor, não está sendo de maneira que não seja do Teu agrado, que o Senhor nos conceda a sabedoria necessária para cada dia podermos aprimorá-la e cada dia nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Para isso, Senhor, perdoa também os nossos pecados e as nossas falhas e esteja com cada família representada aqui, com esse distrito, com esta igreja, com esses irmãos, que a Tua mão poderosa esteja também, Senhor, com os doentes e que mais uma vez, ó Pai, nos abençoe e te agradecemos pelas bênçãos que já tem derramado sobre nós e pelas muitas outras que ainda irá derramar. Nós te agradecemos também pela vida e pela saúde. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Joel. Obrigado, Washington. Obrigado, pastor Marcelo. Não sei se está aí ainda falando conosco, acompanhando. E a todos os irmãos, uma boa noite. E quarta-feira nos encontramos, vocês do Distrito do Pilarzinho, também do Distrito de Alto Maracanã, aqui no link, no Zoom, estarei pregando para todos vocês. Boa noite, que Deus vos acompanhe e uma boa semana, tá, para todos vocês. Boa semana, pastor. Boa noite, tchau. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado pela mensagem, Joel. Obrigado a todos. Deus abençoe. Boa noite, fiquem com Deus e até. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Abraço, gente. Boa noite. Abraço, gente. Boa sorte. Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite, Washington. Levi, velho. Boa noite, Levi. Deus abençoe a todos aí. Boa noite, seu Abraço, Barroso. Sandra. Acordou aí, seu Barroso? Boa noite, Boa noite. Liz. Boa noite. Fale boa noite. Ô, Liz, você não tá com sono, Liz? Não tá com sono, não, Liz? Não. Oi, amigo. Olha, eu quero. O ótimo não é meu. É o teu que tá. Diga boa noite. Uma benção aí, coisinho. Medo. Olha, é meu. Olha, Mande beijo pros irmãos. Boa noite, Liz. ai, meu. Irmão. Boa noite, seu Barroso, Liz. Na de mão. Boa noite, Lizinha, linda. Na de Boa noite. Cadê a Zane? Virou óculos escuros, seu Barroso. Cadê a Zane? Foi no escuro, Levi. medo. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Diga boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Liz. Fiquem com Deus.
Falou, pessoal. Fala, seu Bruno. Tá acordado? Alô, Brunão. Tá acordado ainda? Nis. Tem que estar aqui, vai até madrugada quase. Acordou aí, Bruno? E aí, cara? Cadê? Olha, Cadê a Aninha? Tchau, Liz. Tchau, Liz. Tchau, Liz. Oi, Aninha. Oi. Oi, Liz. Oi, tia Meg. Oi, bebezinha. Linda danada. Não. Joga beijo pra mim. Saiu correndo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Venha. Nossa, meu correu. Correu. Ela tá aparecendo. Quando ela vê, a gente quer. Tchau, gente. Tchau. Vamos sair. Tchau. Tchau. Tchau, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Nossa.